mais um podcast, Uma Psicóloga na América. E o intuito desse podcast é a gente trazer histórias que inspiram, né? Porque cada vez que a gente se sente inspirado, a gente é movido a dar um passo mais. E hoje a nossa convidada tem uma história incrível. Então, na vida, a gente tem a opção de sentar e chorar quando tem um problema, e às vezes a gente tem mesmo direito disso, ou você pega essa dificuldade e faz um melhor. E esse melhor que ela, em específico, fez com isso, deu o seu melhor, abençoou não somente a casa dela, ela mesma, mas como uma comunidade inteira. Então eu quero dar as boas-vindas a Josi, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Érica. Obrigada por você estar aí, por estar nos ouvindo. Eu espero poder inspirar você também a lidar com todas as situações que nós vamos tratar aqui hoje. E uma das tarefas mais desafiadoras que uma mulher tem, sem dúvida, é a maternidade, né? A gente tem que conciliar muitas coisas da nossa vida e a maternidade, que por si só, ela já é um trabalho full time, né? E como que foi isso para você, assim? Conta um pouquinho pra gente, como que você iniciou nessa carreira de mãe. Eu me casei muito nova, né? Eu me casei aos 20 anos e tive o Arthur com 21. Bem jovem. O Arthur é meu primeiro filho e eu tive uma gestação muito quista, foi planejada. Eu falo que eu tive o pré-natal, né? Antes de engravidar, eu fiz todo aquele processo de ir a um médico e olhar se estava tudo bem comigo. E aí, quando ele falou, tá tudo bem, seus exames estão ok, então comecei todo o processo e engravidei muito rápido, muito novinha. E foi uma gestação muito difícil. Eu tive eclâmpsia. Uau. E meu filho nasceu prematuro, né? Pra gente conseguir levar até o 8º mês de gestação foi muita luta. E o Arthur veio para as nossas vidas com muita alegria, com muito sucesso de ter vencido toda essa etapa difícil que foi a gestação. Sim. Depois de 10 anos, eu engravidei novamente, que foi a Clarinha, né? Aos 31, eu tive a Clara, que foi uma surpresa mesmo que Deus mandou pra gente, né? Você acha que a maternidade aos 20 e aos 30, você achou muita diferença? Assim, porque eu fui mãe aos 20 e aos 30 também. 29 eu tinha quando eu engravidei do Felipe. Eu falo que era uma mãe muito mais tranquila, relax, assim, né? Porque a gente já tinha aprendido muita coisa. Foi assim com você também? Sim, com certeza. Foi totalmente diferente, né? Na verdade, com 21 anos, iniciando aí um relacionamento afetivo, assim, de matrimônio, já é muito desafiador. E aí vem um filho para completar a família. E é claro que a demanda é muito, muito maior, né? De cuidado, de novidades, né? Dentro de um relacionamento. E realmente, a diferença é muito grande. Ser mãe pela segunda vez aos 30 trouxe uma experiência totalmente diferente. Tanto da gestação, porque a gestação da Clara foi linda. Eu consegui levar muito bem, sem grandes problemas. E realmente o que você falou de ser mais relax é verdade. A gente passa a ser um pouco mais seguro daquilo que está fazendo, né? Aquelas coisas que vêm, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? Será que meu filho está chorando porque eu não estou sendo uma boa mãe? Né? Isso é um pouco mais tranquilo na segunda gestação, ainda mais com tanto espaço de tempo, né? Sim, É tudo novo de novo. De novo. Mas com um pouquinho mais de experiência. E quando que você começou a perceber teus primeiros sinais, assim, que
do Arthur? Quando que você começou até porque você, como você é da educação, acho que facilitou muito você notar os primeiros sinais, né? Não. Não? Infelizmente, não. Não, na faculdade, naquela época, pelo menos, a gente não tinha isso, não tinha essa informação pra gente. E dentro da sala de aula, apesar de ter começado bem antes até do nascimento dele, eu comecei antes a trabalhar, eu não percebi. Quem percebeu foi minha sogra. E todas as vezes que ela disse que jogava lá no computador, no Google, né? O tio Google, mandava lá e dava sempre autismo, sempre autismo. E o que ela percebeu foi, ele não mandava beijinho, não dava tchauzinho, não olhava nos olhos, não atendia pelo nome. Só que pra mim, tava tudo bem, cada criança tem seu tempo. E a gente não tinha nada também pra comparar, né? Não, era o primeiro filho. Era o primeiro filho, é o único neto por parte de mãe. E o segundo neto por parte de pai, mas o primo não morava na mesma cidade. Sim. Não convivia dentro da mesma casa. Então, assim, eu não tinha ninguém ali realmente para comparar, sabe? Sim. E se algum dos nossos amigos viam, né, essa diferença, nenhum deles falavam. Sim. Até porque, assim, realmente cada criança tem seu tempo. E aí a gente vai se fiando, né? E às vezes você prefere falar, não, acho que tá ok. Sim. Vamos esperar mais um pouquinho pra ver. Sim, mas tem uma margem. Tem. Cada criança tem seu tempo, mas tem uma margem. Yes. Sim. Entende? Então, assim, não pode ser cada criança tem seu tempo e deixa esse tempo passar, Sim, né? Sim. Não. Tem uma curva da normalidade. Tem uma curva da normalidade. E o que mais, assim, achei espantoso na época é que a pediatra não atinou para isso. A minha sogra chegou a falar com ela. E ela, não, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais 3 meses. Eu, porra, pediatra falando isso, tá tudo bem, né? E a minha sogra, ela foi muito sábia, porque nós temos uma ótima relação. Mas mesmo assim, ela com muita sabedoria, veio falar com a gente, né? Quando ela falou, olha, momento nenhum, eu disse, tá colocando minhoca na minha cabeça, tá querendo colocar defeito no meu filho, né? Que geralmente tem essas coisas, né? De relação de nora e sogra. Porém, professora, acha mesmo que tem alguma coisa errada, então vamos procurar saber. E foi isso que nós fizemos. Fomos procurar saber, levamos ele num neuro, e esse neuro pediu alguns exames para tentar detectar alguma coisa primeiro. Tempo que ele tinha? Ele tinha 1 ano e 4 meses. Era bem novo. Bem novo. Sim, até e muito cedo, né? Assim, é mais difícil de fechar um diagnóstico, né? Então, naquela época, sim, não se fechava diagnóstico até 3 anos. Isso. Hoje não. Hoje, com 7 meses, você consegue fechar um diagnóstico. Começar ali a ver algum traço no desenvolvimento e começar a intervenção precoce. Né? Com 7 meses, eu conheço pessoas que já começaram essa intervenção. Porém, o fechar mesmo o diagnóstico, hoje, eu acredito que tenha um precedente, sabe? Tenha um tempo a ser colocado, mas o fato de ter essa essa intervenção precoce já altera muito, né, o que virá a ser posteriormente. Sim. É muito mais complexo do que se parece, assim. E hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais profissionais. A gente tem muito mais lugares para a gente abrir sobre isso, para às vezes chamar, né, uma mãezinha e falar, não sei fazer o que a sua sogra fez, muito, muito sabiamente, porque foi muito precoce, né? Foi. E
e fala, olha, não sei, mas vamos ver, parece que não tá certo. Alguma coisa, né? Então hoje a gente tem mais esse espaço e esse conhecimento mais acessível, né? Sim. Graças a Deus. E por isso que a gente consegue resolver mais coisas. E o diagnóstico é só um mapa. Ó, vai por aqui, né? Eu falo que o diagnóstico é um recomeço. Sabe? Porque ele não é um fim. Yes, é verdade. Qualquer um que seja. Imagina você, não é o caso do autismo, que não é uma doença, mas imagine que você tá sempre passando mal, e aí você procura um diagnóstico. Por quê? Você quer tratar, você tá tomando analgésico, você tá tomando outros remédios e não acha esse diagnóstico. Então, quando você acha esse diagnóstico, pode ser grave, moderado ou leve. Mas se você acha um diagnóstico, você começa dali um tratamento. Né? No caso do autismo não é diferente. O grande desafio é o luto que a gente vive. Por que eu chamo de luto? O luto é quando nós não conseguimos fazer ou nós não conseguimos alcançar o que idealizamos. Quando você perde a esperança sobre algo. E quando você tem um filho, quando você está ali esperando o filho, está sendo gerado no seu ventre, você sonha. Você sonha coisas assim. Você sonha em realizar os seus sonhos daquela criança. Como se ela nem tivesse uma vida, né? Como se aquela vida ali veio para completar aquilo que você não conseguiu fazer até agora. Né? Sim. Sonha a profissão, né? Sonha como é todas as partes do corpo, sonha tudo. Como ele vai falar, como ele vai fazer. Como ele vai fazer, qual é a gracinha que ele vai... Qual é a primeira palavra que ele vai falar, né? E qual é a gracinha que ele vai fazer. Tudo. Você sonha tudo pro seu filho. E quando vem uma notícia de que as coisas não estão de acordo com o esperado, você vira, uau, e agora? Essa fase aí eu não fui preparada. Sim. Né? Por que a palavrinha mamãe e papai não veio até agora? Por que ele não consegue atender quando eu o chamo pelo nome? Por que ele fica rodando as coisas ou olhando para o nada enquanto todas as crianças brincam? Por que eu chego em casa e não tem os brinquedos espalhados como a casa de qualquer pai com criança pequena, mãe com criança pequena tem? Isso é uma frustração muito grande. E aí você aceitar que o diferente agora faz parte da sua vida e você conhecer o que é esse diferente, porque é um mundo singular. Porque o espectro autista é espectro justamente por isso. Dentro de cada nível, né? Nós temos aí 1, 2 e 3 níveis de suporte. Sim. Então, dentro de cada nível, é um mundo. Sim. Dentro de cada pessoa dentro desse espectro, é um mundo. O mesmo, podemos ter aqui 3 pessoas, nível 1 de suporte. Cada uma delas é diferente. É reativo de uma forma diferente. Sim. Então, você já tem que aprender do zero. Tudo. Você tem que descobrir realmente quem é o seu filho. Não aquela descoberta gostosa, né? De ensinar e aprender com ele ali nas pequenas coisas. Mas aquela descoberta de, e agora? E esse choro é uma crise? E esse choro é só choro mesmo? O que é? O que está acontecendo aqui? Então, assim, vivi essa parte do luto, de procurar um culpado, porque é a primeira coisa que você faz, por que ele morreu? Por que ele não viveu? Por que, né, em outras situações? Sim. A mesma coisa quando vem um diagnóstico, né? E depois que eu me levantei, falei, não, peraí, vamos saber o que é isso, né? Vamos
lidar com essa situação. Não romantizo hora nenhuma. Por quê? Cada um tem a sua forma, cada família tem a sua forma de lidar com isso, a sua dinâmica, né? A sua dinâmica familiar, né? Como aceitar isso. E assim, os desafios são diversos também. Então, assim, não são todos os dias que eu sou a fortaleza em pessoa, sim. né? Há dias que é muito, né? É muito complicado. E outros processos que nós fomos vivendo é quando nós fomos para a sociedade. Porque a tendência, quando se tem uma pessoa com algum tipo de deficiência, é de proteção, né? De proteger essa criança do mal que está aí, sim. né? No mundo. Então, vamos deixá-la guardada. Vamos colocar ela dentro de uma bolha. E eu nunca fui a favor disso. Sim. Porque eu sempre pensei assim, e o dia que eu não estiver aqui? Ele vai precisar de ir ao banco, ele vai precisar resolver a vida dele. E mesmo se ele não tiver a capacidade disso, eu vou tentar fazer com que ele tenha. E qual é a capacidade dele se você não tentar? Se eu não tentar, né? Entende? Sim. Então, assim, houve episódios, por exemplo, em banco, em mercado, nas igrejas. Então, nós sofremos muito. E quando nós viemos para cá, nós viemos para uma igreja específica, justamente porque o pastor tinha um filho autista. Então, assim, eu lá não vou ser rejeitada, Sim, né? Não fui. Né? Eles nos ajudaram muito, nos apoiaram muito. E depois, por um discernimento de espírito mesmo, do Espírito Santo, a gente foi conduzida a outros lugares, né? E acabamos parando lá na aba, né? E quando nós chegamos na aba, eu tinha 4 meses de gestação da Clara. Uau! Você estava gestante em uma igreja nova, rede de apoio. Tudo novo. Sim. Então, assim, né? E assim, quando eu me deparei com a igreja, né? E a gente já tinha passado por esse processo com o Arthur, de aceitar estar nesse ambiente, por não esconder ele, e de forma muito rústica trabalhar isso, porque eu não tinha o conhecimento clínico para trabalhar esse tipo de situação. Sim. Com a sociedade. Eu tinha meu jeito rústico de lidar. E que deu certo, sabe? Que deu certo. Ele estava muito bem, ele se dá muito bem em ambientes grandes e com muitas pessoas e muito barulho, né? A gente consegue levar ele a show, sabe? E na igreja ele não tem problema, geralmente ele não tem problema, né? Com a questão de sensibilidade sonora. Há dias que sim. Aí a gente respeita ele também, né? Mas a grande maioria do tempo não. Então, ele se dá muito bem naquele ambiente. Então, pra mim, tava tudo bem. Porque Arthur chega, vai para o culto junto com a gente. Não tinha questão de ir pro departamento infantil, apesar de ter idade para ir pro departamento infantil. Mas ele tava muito bem ali embaixo, então tava tudo certo. Um belo dia, Arthur vira Aba Kids. E Arthur é assim, praticamente não verbal, né? Ele é para chegar a falar alguma coisa, né? Agora que graças a Deus ele está desenvolvendo, né? Mas quando até nós recebemos o diagnóstico, era nível 3 de suporte. Não verbal. Né? Isso, as coisas estão mudando agora, né? E aí, quando ele chega a expressar alguma coisa que ele realmente quer, a gente valoriza muito. Então, quando ele falou Aba Kids... Até porque, né, ele se esforçou bastante para falar aquilo. Aí, geralmente, ele só fica apontando esse, assim, sabe? E aí, eu falei, você quer ir para Aba Kids? Ok. Subiu. Levei tudo, ficou, ok. Mas aí eu vi... que as pessoas que estavam ali, elas não tinham conhecimento bastante para lidar com ele, né? Com a situação do autismo. Tinham muita boa vontade, mas não tinham conhecimento, né? E aí, um belo dia, assim, na minha casa,
parei para pensar, Senhor, e se a Clara vier autista? Como que a igreja vai recebê-la? Será que a gente vai ter que passar por tudo de novo? Então, quando eu me vi nessa situação, eu me dou muito bem com tudo hoje, porque eu já tô calejada. Quantas famílias que tem aqui e que não tem essa coragem? Que para ir num lugar precisou ter muita força, muita coragem, daí chega no lugar e é exposto a uma situação assim. Sim. E quantas famílias estão dentro de uma bolha com medo de se expor, de expor suas crianças, né? E foi aí que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. E a gente conseguiu, né, começar esse trabalho em agosto de 2021, quando a doutora Andressa, né, eu chamei ela falou sobre o que é o autismo para uma pequena parte do departamento infantil. E aí começou assim a plantinha, né? A sementinha foi plantada. E aí eu ganhei neném, porque eu já estava de 8, né? Foi 9 de agosto, eu ganhei a Clara de 17 de agosto. Nossa! E aí ganhei a Clara, e aí um tempo depois, né? Que foi em março do ano passado, Deus falou comigo assim, você precisa começar a regar essa sementinha. E aí foi quando eu recebi uma ligação, né, de uma pessoa da igreja e falou, e aí, vamos, né, você plantou a sementinha, a gente tá querendo saber se você vai continuar, né? Falei, vamos embora. E eu já via, pelo desenvolvimento da Clara ali, até então, tava tudo típico, né? Tudo típico. E aí foi que nós começamos a trazer mais informação, a movimentar mais nessa área. E assim, é impagável. É impagável, sabe? Você receber uma família que fala com você assim, tem 3 anos que eu não saio de casa com meu filho e eu criei coragem para vir aqui. Eu estou deixando nas suas mãos porque eu confio. Meu filho chegou aqui há 1 mês, dando crise todos os domingos. E hoje ele quando eu falo, nós vamos para a igreja, ele sai sorrindo de casa. Que delícia ouvir isso. Sabe? Mãe virar para mim e falar, se eu faltar hoje, eu sei que meus filhos estão acolhidos por alguém. Não tem condições. Sabe, é só Deus que pode fazer isso. Né? E aí, lá na aba, né, explicando, tem o aba Inclusion. O aba Kids Inclusion. Isso. Né, agora todo o departamento infantil é o aba Kids Inclusion, porque não pode ter uma diferenciação. Né? O que é só aba Kids e o que é aba Kids Inclusion. E nós, dentro do aba Kids Inclusion, nós temos o serviço de inclusão. E esse serviço de inclusão tem pessoas que nós capacitamos periodicamente para que elas possam ser o 1 a 1, né, estar ali perto das crianças que têm algum tipo de desabilidade. Para quê? Para ensinar elas também. Para dar suporte para elas emocional, para dar suporte de previsibilidade. Né? Para trabalhar com elas ali, cada uma do seu jeitinho. E o próprio falar de Jesus e fazê-lo conhecido tem que ser numa linguagem que eles entendam. No aba Kids Inclusion, o culto infantil, ele geralmente é mais lúdico. Em todas as salas de culto, eles têm um nível de ensino lúdico. Isso facilita muito para o serviço de inclusão, né? Muito. As crianças ficam mais interessadas.
Mas nós também nos reunimos, quando a gente recebe uma família, nós reunimos com essa família e pegamos todos os dados dessa criança, o que ela gosta da criança, não do diagnóstico, além do diagnóstico. Sim. Né? Nós vamos além do diagnóstico, porque às vezes as pessoas se confundem e coloca aquela criança, aquela pessoa só com o diagnóstico. Não, ela é uma pessoa, ela é uma criança. Sim. Né? Então a gente pega todas as informações e anotamos, né? O que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os pontos fortes, quais são os pontos desafiadores, o que nós podemos fazer para melhorar, o que nós podemos fazer para alcançar a confiança dela. E aí nós colocamos isso tudo num relatório e todas as pessoas que trabalham no serviço de inclusão como voluntárias, elas têm acesso a essa documentação e a gente estuda essa documentação para que quando elas chegarem no momento de culto infantil, elas possam saber com quem está lidando. Que incrível, sabe? Sim. E aí, como forma de previsibilidade, nós mandamos todo o material que vai ser aplicado no próximo domingo, no culto infantil, nós mandamos na segunda-feira para os pais. Para que eles tenham esse tempo para poder preparar essa criança. Olha, quando você chegar, você vai ouvir a história de Davi, sabe? Vai acontecer isso, isso e isso. Então, tem toda uma dinâmica de culto, né? Tem toda uma dinâmica de culto a ser seguida. Então, isso assim, é encantador ver, assim, porque é tudo voluntário, gente. Quando eu recebi o Arthur, eu recebi uma promessa que Deus iria fazer muitas coisas através da vida dele. E eu recebi o diagnóstico e eu não entendi nada. Eu acho que... Não sei. Eu não entendi nada. E hoje, vendo todo esse mover, né? E quando uma pessoa que está de fora fala... Né, como a gente recebe pessoas, olha, eu vim porque uma moça que estava brincando, né, o filho estava brincando perto do meu, num parquinho, me falou sobre vocês, sabe? É muito impactante, sabe? Sim. É muito impactante, assim, você sabe, não é sobre mim, não é sobre a minha exposição. Não é sobre a exposição do meu filho. E eu, por várias vezes, me perguntei isso. Senhor, tô fazendo certo? Porque será que expor o meu filho dessa forma é algo benéfico para ele? Sabe? E por 2 vezes eu me fiz essa pergunta. E por 2 vezes o Senhor me respondeu. De forma linda, sabe? Falando abertamente, sabe? Usando outras pessoas para confirmar a mesma resposta, sabe? Então, não é sobre mim. Sim. É sobre o reino. É sobre o propósito que o Senhor tem. Sim. E você falando assim, me lembra, né, do luto do filho ideal, né? Mas ele é um filho real. E ele é o filho para o propósito que ele precisava, né? E é o ideal para o propósito. Exato. Né? Exatamente. E acaba que aquele filho que a gente idealizou lá no início não faz vez do que realmente... Eu não trocaria meu filho pelo filho que eu idealizei de forma alguma, sabe? Não trocaria. O outro ponto que eu queria falar, como forma de cuidado com os pais, nós realizamos também uma saída só de mães e só de pais. Então, numa sexta-feira, aconteceu o ano passado, nós saímos só as mães para o boliche. E tivemos um tempo ali com premiação, com risadas e tudo. E no sábado, os pais saíram para um kart. Olha, que legal. Foi muito legal. E eles me cobram sempre isso, sabe? Então, é uma forma de fazer com que a igreja, o grupo ali, né, se apoie e dê uma saúde mental, né? Um momento de respiro para os pais e para as mães, né? O que é muito importante. Muito legal. Isso eu não conhecia, né? Isso é muito especial, assim, muito prevenir, eu penso, né? Não só cuidar do que já, né, do estresse que está instalado, mas prevenir.
para trazer saúde. Muito, muito especial, muito legal mesmo. É legal, mulher com mulher, homem quer falar de coisas de homem, né? E acaba que depois eles alguns até pegaram esse gancho e saíram como casal, arrumaram uma babá, sabe? E saíram como casal. Foi muito legal, muito legal. Muito bom, muito legal. O legal, e eu espero que vocês tenham, né, notado como eu notei, assim, o brilho quando ela fala, né, assim, sobre o Aba Kids e todo esse mover, né, de voluntários para atender, significa, assim, que viver o nosso propósito, né, que as nossas dores não impeçam de viver o nosso propósito. E essa história me inspira muito a isso. Essa história me leva a crer que eu vou conseguir mais um dia, e que eu vou conseguir sair, às vezes, dessa situação que eu não estou enxergando saída. Né? Então, eu espero que você seja abençoada como eu sou. Eu espero que você seja inspirada, né? E que você possa pegar o que a vida te trazer e não permitir que isso te pare. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima.